Bom, pessoal, então, dando continuidade ao nosso estudo da equação de energia, utilizando as nossas variáveis termodinâmicas, né? Vamos compreender agora como fica a nossa equação de energia quando nós consideramos como variáveis independentes a pressão e o volume, ok? Então, a diferença, nós podemos falar que a diferença de energia interna entre dois estados termodinâmicos em equilíbrio, né? Então a diferença entre dois estados de equilíbrio em que a pressão e o volume variam ou diferem, né? Em dP e dV, respectivamente, é dado por, ok? Então o procedimento nosso ele é sempre o mesmo, o du, então é o meu du delp mantendo o meu volume constante, dP, mais o du delv mantendo a pressão constante, dV. Então essa daqui é basicamente a nossa equação 16. E o interessante na nossa equação 16 é que nós já falamos para o caso em que nós vimos temperatura e volume e temperatura e pressão, né, como variáveis independentes, nós vimos que os termos da minha energia interna e da minha entalpia, elas não variavam com o volume nem com a pressão, né? Mais especificamente, nós vimos que, por caso, né? Desculpa, especificamente, né? Para o caso de um gás ideal, a minha energia interna ela não variava com o volume, quando nós fizemos uma comparação com as equações da primeira lei da termodinâmica aplicadas aos gases ideais, e a minha entalpia ela não variava com a pressão, né, para os gases ideais. E na nossa equação 16, né, nós vemos então, da mesma forma que a minha energia interna ela não varia com o volume, né, a minha energia interna ela também não varia com a pressão, ok? Então, para o caso especial, né, então para os gases ideais, né, nós temos que o meu du ele é zero e a gente vai mostrar isso logo mais, tá? Mais algumas aulas aí a gente consegue demonstrar isso daí, tá? E para qualquer outro sistema que não seja os gases ideais, né? Essas minhas novas derivadas, né? du delp, a volume constante, e du delv, a pressão constante, elas não envolvem nenhuma nova propriedade do sistema. Não é propriedade alguma que nós já estudamos, ok? Então, vamos escrever aqui que du, delp, a volume constante, e o du, delv, a pressão constante, tá? Não se relaciona a nenhuma propriedade do sistema ou de algum sistema, de qualquer sistema termodinâmico estudado, tá? Até o nosso momento, então, a gente não consegue relacionar essas nossas inclinações, né, da curva, de uma curva, especificamente de uma curva isocórica, e a inclinação dessa curva isobárica a gente não consegue relacionar com nenhuma propriedade do nosso sistema, tá? Então, para dar continuidade, né, a gente vai ver que essa nossa relação aqui, a nossa relação 14, ela vai nos fornecer algumas relações matemáticas, tá? Que vai ser muito útil, tá? Por exemplo, para a gente conseguir
determinar como dois estados, né? Vamos falar aí um estado A e um estado B, por exemplo, ao longo de um processo adiabático, vamos imaginar que nós temos duas curvas isotérmicas aqui, eles se relacionam, né? Já que a minha curva adiabática, ela não mantém nem a pressão, né? Então ela sai em P0, vai para um PF e um volume V0, chega até um volume VF, né? Ela não mantém nenhuma relação de constância nas nossas pressões e nos nossos volumes. Então, há a variação da pressão e do volume. Então, as relações que nós vamos obter aqui vai nos ser útil para determinarmos as relações, talvez aí em alguns processos ou no processo adiabático, ok? Ou no processo isotérmico, já que no processo isotérmico nós também temos a variação da pressão e do volume, ok? Então, para a gente fazer isso daí, né? Assim, vamos relembrar, tá? Relembrando a nossa equação 1, onde nós escrevemos o meu DU, a variação da minha energia interna, como sendo um ΔU, ΔT, a volume constante, dt, mais ΔU, ΔV, a temperatura constante. E se a gente tentar correlacionar as nossas equações, eu vou rechamar ela aqui de 1, que é a equação que nós tivemos lá atrás. Se nós tentarmos correlacionar essa equação com a minha equação 16, nós vamos ver que existe uma variável aqui, né, que não está dentro do nosso processo, ou seja, ela não engloba P e V, né? Então, nós temos que ter um jeito de sumir com a minha variável dt da minha equação, tá? E a gente pode fazer isso da seguinte forma, né? Para uma diferença de temperatura dt, ao longo de um processo que varia a pressão e o volume em dV e dP, então pode ser dado por... Então a gente consegue escrever o nosso dt como sendo um ΔT, ΔP, a volume constante, dV, mais um ΔT, ΔV, a pressão constante, dP. Ok? Então essa daqui eu vou chamar ela de equação 17 e vou substituir a equação 17 na minha equação 1, tá? Justamente aquele dt eu vou escrever aqui, ok? Então, substituindo a equação 17 na equação 1, vamos chamar aqui de 17, na equação 01, então nós tínhamos lá aqui du, vamos reescrever de novo, sem ter preguiça, du, ΔT, a volume constante, dt mais du, ΔV, a temperatura constante, dV. Então, o meu du é um du, ΔT, a volume constante. E agora aqui eu vou colocar o meu dt, tá? Que vai ser então ΔT, ΔP, a volume constante, dV mais ΔT, ΔV, a pressão constante, dP, mais agora o meu segundo termo de du, que é esse cara aqui, tá? Não vamos se esquecer dele, que é um du, ΔV, a temperatura constante, dV, certo? Vamos abrir isso daí, vamos aplicar a nossa distributiva, du, ΔT é volume constante, que multiplica ΔT, ΔP, a volume constante, dV, mais du, ΔT, a volume constante, que agora
multiplicar esse segundo termo aqui. Primeiro ele multiplicou esse. Vezes a variação da temperatura com o volume, mantida a pressão constante, dP, mais dU, a variação da energia interna com a temperatura, vezes dV. Ok? Então, nós podemos escrever aí a nossa diferença de energia interna como sendo o dU, ΔT, a volume constante, vezes o ΔT, ΔV, a pressão constante, dP, ok? Que é esse termo aqui. Né? E os outros dois termos que estão faltando, eu vou agrupar eles, já que eles correspondem à mesma variação de volume ao longo dos meus dois estados. Então, é dU, a variação da temperatura a volume constante, quer dizer, a variação da energia interna com a temperatura a volume constante, vezes a variação da temperatura com a pressão a volume constante, mais a variação da energia interna com o volume constante, a variação da energia interna com o volume, a temperatura constante, vezes dV. Ok? E, então, essa daqui vai ser a minha equação 18, tá? E se eu comparar a equação 18 com a nossa equação 16, que a minha equação 16 é essa daqui, tá? Então nós vamos ver que esse meu termo em dP, tá? Então esse termo aqui que acompanha o meu dP, ele vai ser igual ao termo que acompanha dP na minha equação 18, e esse meu termo que acompanha dV vai ser igual à equação ao termo que acompanha dV na equação 18. Ok? Então, comparando com a equação 16, a equação 18 com a 16, ok? Eu vou colocar ela aqui, só para a gente não... dU, ΔP, mantido o volume constante, dP mais dU, ΔV, mantido o volume constante, mantida a pressão constante, dV. Então, se eu comparar essas duas equações, eu vou chegar aqui dU, ΔP, dU, ΔP a volume constante, ou seja, esse termo aqui, ele vai ter que ser igual a esse termo aqui da minha equação 18. Tá? Então, dU, ΔP vai ser igual a dU, ΔT a volume constante, ΔT, ΔV a pressão constante. Certo? E o meu termo dU, ΔV mantendo a pressão constante, ele vai ter que ser igual a esse termo todo aqui. Ok? E, então, dU, ΔV, desculpa, gente, dU, ΔV, a pressão constante, vai ser igual a um dU, ΔT, a volume constante, vezes um ΔT, ΔP, a volume constante, mais um dU, ΔV, a temperatura constante. Então, eu vou chamar essa equação de 19 e essa daqui de equação 20. Bom, pessoal, eu tinha achado um erro nos meus índices aqui. Tá?
nesse índice aqui, porque eu havia feito uma confusão, eu havia feito um erro aqui, e aí meus índices estavam todos errados, tá? Então eu arrumei, e vamos agora então tocar o barco para frente, ok? Então, quando a gente escreve a nossa equação da energia com função da pressão e do volume, a gente não obtém nenhuma propriedade do sistema, mas a gente obtém relações, né, matemáticas que nos levam aí a algumas propriedades do nosso sistema. Tá? Por exemplo, só para a gente relembrar, a nossa variação da energia interna com a temperatura mantido o meu volume constante foi como a gente definiu o nosso CV, ok? E se a gente pegar aqui a minha segunda derivada, né, tá? A gente consegue relacionar ela com o nosso coeficiente de expansão, o nosso beta, e isso aqui é basicamente o meu volume dividido por beta. Opa, quer dizer, meu volume dividido por beta não, meu kappa dividido por beta. Tá? E de forma análoga, né, nós temos aqui embaixo também, novamente, o meu coeficiente CV, o meu ΔT e ΔP é a pressão constante, em que a gente consegue relacionar com o V sobre beta. Então tinha aqui mais um erro, tá, nos meus índices. Então nós temos aqui, por exemplo, esse meu segundo termo dessa equação, em que nós sabemos que é o volume sobre beta, e o meu último termo, esse termo aqui, ΔU, ΔV, a volume constante, isso a gente pode calcular, tá? Só que para gases ideais, né, para o nosso gás, se ele for ideal, isso é zero, ok? Porque minha energia interna ela não varia com o volume, ok? E de forma geral, essas relações 19 e 20, ela pode ser estendida para qualquer função, tá? Então vamos colocar uma relação geral, tá? Então de forma geral, então, para uma propriedade qualquer, vamos falar em uma propriedade W qualquer, e três variáveis x, y, z. Então, nós temos aí que o meu ΔW, ΔX com y constante, ele é um ΔW, ΔZ, mantido y constante, e um ΔZ, ΔX, mantido y constante. Ou seja, a minha equação 21, ela nada mais é do que uma regra da cadeia, tá? Se vocês repararem bem, é a regra da cadeia, uma coisa bem simples. E a nossa equação 20, nós podemos escrevê-la de uma forma geral, ΔW, ΔX, mantido o y constante, é o ΔW, ΔZ, mantido x constante, ΔW, ΔX, mantido y constante, mais ΔW, ΔX, mantido z constante. Ok? Essa já é uma relação um pouco mais complicada, tá? Mas a gente vai acabar utilizando ela em algum momento do nosso curso.
ok? Bom, então, a partir dessas equações, a gente consegue demonstrar algumas, né? Então, por exemplo, como a minha energia interna, né? Ela pode variar com a pressão, no caso de um gás que não seja o ideal, e aí nós vemos que a gente pode correlacionar isso com propriedade do nosso sistema, ok? Então nós vamos utilizar essas relações, por exemplo, a minha relação 21, tá? Nós conseguimos utilizar a relação 21 para demonstrar como dois estados em um processo adiabático eles estão relacionados. Para quem não se lembra, eu vou colocar aqui um videozinho agora, só o finalzinho da equação, que eu cheguei 2 ou 3 aulas atrás. Dá uma olhada aí. Ok? Aqui eu vou fazer uma definição, tá? Então, define-se gama como sendo a razão, tá? Entre CP sobre CV. Nossa, gente do céu, olha esse erro de português. Que coisa feia, hein? Pronto. Ok? E com isso, então, eu vou escrever meu dt sobre t igual a gama menos 1 dv sobre v. Sinal de menos. Estou esquecendo meu sinal de menos, gente. Vai dar errado minhas contas. Tá? Então, eu vou ficar com dt sobre t mais gama menos 1 dv sobre v. Isso aqui é igual a 0. Ok? Se eu integrar a minha equação, tá? Entre os meus estados A e B, vamos falar assim, e eu vou ficar com ln. Opa, desculpa, gente. Não é entre os estados, não. Vamos fazer uma integral indefinida. Eu vou ficar com ln de t mais gama menos 1, que sai para fora, ln de v, igual aí uma constante k. Ok? Uma constante qualquer. Então, eu posso escrever um ln de t mais ln de v elevado a gama menos 1, que é igual a k. Então, eu posso escrever isso como sendo um ln de t vezes v elevado a gama menos 1 igual a k. E eu posso, então, dizer que t vezes v elevado a gama menos 1 é igual a um kzão, que é uma outra constante qualquer. Ok? Ou seja, o que eu estou querendo falar aqui? Que então, a partir dessa equação aqui e da minha equação 16, né, a minha equação 16, a gente consegue chegar nessa equação que nós chegamos há 2 aulas atrás. Então, no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula, nós vamos demonstrar isso daí. Ok? Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.